Vocês sabem que nós estamos vivendo atualmente uma espécie de esquizofrenia social ou política, como queiram, né? Por exemplo, nós estamos aqui a alguns metros do mais famoso museu do país, o Museu Paulista, Museu do Ipiranga, administrado pela USP. E vocês sabem que recentemente tivemos a notícia de que o museu, aliás, já está fechado, ficará fechado por mais ou menos 9 anos para restaurações, 9 anos, no país em que se reforma o Maracanã em 1 ano e pouco. E aqui para o museu, 9 anos. E o museu é da cultura? Pertence à cultura? Também pertence. É um dos aspectos extremamente importantes da cultura. E vocês vejam, outra notícia, que o Ministério da Cultura vai ceder 2.800.000 para um estilista fazer um desfile de modas em Paris. Isso parece esquizofrênico, né? Se fosse levar para o lado psicológico, não é muito correto isso, mas seria uma esquizofrenia. Construir um estádio, reformar um estádio em 1 ano e pouco, um prazo de 9 anos para reformar um museu. E outra coisa, estamos às portas do 7 de setembro, uma data nacional extremamente importante. Agora, falando em esquizofrenia, tem essa história também do ato médico, né? Vocês sabem que os médicos querem mandar em toda a área da saúde. Eles são onipotentes, né? São muito onipotentes. Uns prepotentes e outros competentes. Mas a maioria é onipotente. Então, veja, querem mandar nas outras profissões, fazer o diagnóstico, indicar tratamento, né? Mas, além desse absurdo, da tentativa do ato médico, há um outro absurdo sobre essa questão dos médicos que foram convocados para trabalhar nas cidades distantes. E vejam vocês, se inscreveram 18 mil profissionais, mas a grande maioria não confirmou a sua inscrição. E restaram aí menos de 2.000 para 400 e tantas cidades, algo assim, né? E é um absurdo. Então o governo, como não tinha outra opção, abriu a possibilidade de médicos estrangeiros virem para o Brasil, para essas vagas que os médicos aqui não quiseram. Mas o Sindicato Nacional dos Médicos, o Conselho Federal de Medicina, quer que essas vagas fiquem ociosas à disposição daqueles médicos futuros que daqui 10, 20 anos queiram um emprego desse. É uma esquizofrenia também, né? Mas pior ainda, os líderes dos médicos disseram que os médicos cubanos que virão para cá, que o governo acertou 4.000 deles para vir para cá, que eles não estudam como nós, não estudam como nossos médicos. É uma esquizofrenia por quê? Porque você tem, para afirmar isso, você tem que pesquisar na Organização Mundial da Saúde. Todos os médicos cubanos que prestaram serviços em vários países, inclusive eu estive em alguns e conheci alguns médicos cubanos em ação. Primeiro, que são competentes. Segundo, e triste para os médicos daqui, são humanitários. E vocês sabem do que tem medo os médicos? Que daqui 2 anos a população diga que agora sim estão sendo tratados por médicos competentes e que olhem em seus olhos, né? Agora, por que isso? Eu preciso explicar, né? Os nossos médicos, as nossas médicas, são oriundas de uma classe social elevada. Por quê? Classe média, baixa, a média, não consegue pagar 6, 7 mil reais de mensalidade, certo? Nas particulares. E não consegue entrar nas faculdades de elite, que as faculdades nossas aqui, com nosso dinheiro, as vagas são ocupadas pelas elites. Sim? Então, não há crise para as elites do país, que tem a melhor saúde, os melhores médicos. Agora, quanto ao povo, esses, já que falamos em Maracanã, esses no linguajar futebolístico, esses vão para os pênaltis. E sempre perdem nos pênaltis, né? Então, daqui 2, 3 anos,
façamos uma pesquisa sobre o trabalho dos médicos cubanos. E lhes garanto que a medicina brasileira, ou alguns médicos brasileiros vão ficar com vergonha. E eu digo alguns por quê? Porque nem todos são burros. Há muitos médicos que são contra o próprio ato médico. Veja uma coisa, esses dias recebi 2 crianças para exame aqui no Instituto Argumentos, Ciência e Cultura, e com uma prescrição médica. As 2 estavam erradas, o diagnóstico errado, que eles não entendiam do que estavam falando, né? Então, o que quer dizer? Que querem reserva de mercado, querem mandar em áreas que não entendem. E é uma lástima. E é uma lástima manter o museu fechado durante tanto tempo, ou seja, voltar as costas à nossa história. Ontem mesmo, eu estava passando próximo ao museu, chegaram alguns ônibus com crianças de outras cidades para visitar o museu estava fechado. Agora, é lastimável isso, porque se as crianças têm acesso à internet e não viram que está um mês fechado e que vai ficar 9 anos fechado, é lastimável. Se as professoras também não notaram isso, é lamentável. Ou seja, o nosso país não está sabendo usar também nem com a nova tecnologia da informática, da internet, certo? Mas há outros equívocos por aí que nós vamos falar mais à frente, porque na próxima eu vou falar sobre a depressão psicológica e as novas abordagens nessa área tão importante. Até mais!